Olá, estamos de volta com o Senado agora. As mudanças trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo dominaram o debate legislativo do Senado nesta terça-feira. Pela manhã, os ministros da Previdência Social e do Trabalho estiveram na Comissão de Assuntos Econômicos para explicar as medidas provisórias que tornam mais rígidas as regras de acesso a benefícios como seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. Segundo eles, o objetivo é corrigir distorções e combater fraudes. Com a criação de mais de 21 milhões de postos de trabalho e a política de valorização do salário mínimo, os gastos com direitos trabalhistas deram um salto. Nos últimos 12 anos, os desembolsos com abono salarial subiram de quase 8 milhões para 22,4 milhões de reais. O seguro-desemprego passou de 6,6 bilhões para 36 bilhões de reais. Isso, somado à crise econômica internacional, fez com que fosse necessário tornar mais rígidas as regras de acesso a esses benefícios. Na audiência pública, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, explicou que as mudanças estavam em discussão desde 2013 e buscam corrigir distorções. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. O custo do abono salarial e do seguro-desemprego, cerca de 54 bilhões de reais de impacto orçamentário, ser mais que o dobro, por exemplo, que o Bolsa Família, ser mais do que a metade do que a gente tem de subsídio para o Minha Casa Minha Vida. E não é um programa estruturante, é um programa que compensa uma situação. Mas uma situação em que nós estávamos praticamente em pleno emprego. O ministro da Previdência reforçou que as alterações vinham sendo discutidas há mais de uma década, mas não tinham avançado por falta de acordo com as centrais sindicais. Carlos Gabas defendeu as novas regras para acesso aos benefícios previdenciários, como a pensão por morte. A pessoa com uma contribuição só pode ter acesso à pensão no teto. Por quê? Porque não existe regra de carência. Foi exatamente o que nós previmos na MP. Um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas tenham acesso ao benefício. Nós fizemos tudo de mão trocada. No momento em que nós não tínhamos elevado desemprego, muito pelo contrário, nós tínhamos baixo desemprego, nós queimamos bilhões e bilhões e bilhões com desonerações e outras coisas mais que não produziram efetividade. Agora que nós deveríamos estar fazendo o contrário, porque o vento virou, nós estamos, na prática, retirando essa rede de proteção social dos nossos trabalhadores. Eu sinto de que é importante acelerar a votação dessas medidas. Durante a tarde, senadores e deputados da comissão que analisa a medida provisória 664 realizaram uma audiência pública para ouvir a opinião de técnicos e especialistas. A MP foi editada no dia 30 de dezembro do ano passado e altera benefícios previdenciários. Sindicalistas, demógrafos, estatísticos e autoridades do tema participaram da semana de esforço concentrado na busca de um entendimento sobre a medida provisória 664, que modifica leis que regem a Previdência Social. A medida provisória que altera os benefícios auxílio-doença, pensão por invalidez e pensão por morte foi publicada no fim do ano passado com o objetivo de combater as fraudes contra a Previdência e, é claro, de olho no ajuste fiscal. Se está havendo um grande debate é porque era necessário colocar aqui uma medida provisória que tratasse do assunto para que a sociedade pudesse tomar conhecimento dos desvios, né, das fraudes, debater sobre isso para poder corrigir. Entre as principais mudanças figuram um mínimo de 24 meses de contribuição para que cônjuges e dependentes tenham direito à pensão. A duração da pensão será proporcional à expectativa de vida do cônjuge dependente. O valor será correspondente a 50% do total a que o segurado teria direito. Não houve diálogo com quem sempre deu sustentação ao governo. E isso, na nossa avaliação, foi um grande equívoco. Especialistas e parlamentares criticaram, à ocasião, a forma como a proposta do Planalto chegou ao Congresso, a ausência de um amplo debate e até mesmo a eficácia dos possíveis resultados. O custo político de termos reduzido isso para 50% pode ser evitado se nós pensarmos numa outra parcela, seja de 75% ou 80%.
Já existe mecanismo suficiente para o governo, se fraude houver na concessão do benefício, usar a Polícia Federal para isso e não usar os trabalhadores dessa maneira. Não é assim que a gente vai resolver a questão do ajuste fiscal, não. Já a comissão mista que analisa a medida provisória 665 fez uma audiência pública com representantes das centrais sindicais. Eles criticaram a proposta, que torna mais difícil o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro pago a pescadores no período em que não podem trabalhar. 8 centrais sindicais na audiência e todas contra a medida provisória. Para elas, o ajuste fiscal proposto pelo governo deveria ser feito em outras áreas. Se nós tivéssemos imposto sobre grandes fortunas, a previsão que nós temos, com o estudo que nós fizemos com o Diese, arrecadaria 3,5 bilhões de reais ano. Quando o governo fala em fazer um ajuste econômico de 80 bilhões ou 110 bilhões, cada hora a gente escuta um número, e a gente vê a quantidade de pessoas denunciadas e envolvidas em corrupção de impostos. O governo tem possibilidade de diminuir ministérios, diminuir comissionistas, tirar cartões corporativos, tem tantas coisas que o governo poderia já dar o seu exemplo. A área empresarial também. A nova regra sobre o seguro-desemprego exige 18 meses de trabalho para o recebimento do benefício pela primeira vez. E está valendo desde o dia 2 de março. As centrais sindicais calculam que metade dos trabalhadores que antes da MP tinham direito ao seguro não vão conseguir sacar as parcelas este ano. Por isso, defendem que o governo retire a medida provisória e envie para cá, para o Congresso, um novo projeto de lei sobre o assunto. O mesmo pedido também fizeram pescadores e associações de auditores e de juízes do trabalho. O relator da medida provisória diz que quer entregar para a votação um texto negociado. Se é verdade que precisa a economia fazer alguns ajustes, mas que esta economia não coloque por terra esses ajustes, não coloque por terra os avanços e as conquistas que nós tivemos ao longo da nossa luta, da nossa história. O plenário votou e aprovou um projeto para confirmar incentivos fiscais concedidos a empresas pelos governadores. O benefício vale para as reduções de ICMS autorizadas sem o aval do CONFAZ, o conselho que reúne os 27 secretários de Fazenda do país. Pela regra atual, os incentivos devem ser aprovados por unanimidade, o que nunca aconteceu. O projeto prevê uma nova regra. 2/3 dos conselheiros podem confirmar as reduções de ICMS. Além disso, é preciso o apoio de pelo menos 1/3 dos estados de cada região do país. O projeto da convalidação segue para a Câmara dos Deputados. A sessão deliberativa desta quarta-feira será mais cedo, às 11 da manhã. A mudança de horário vai permitir que senadores compareçam à missa de 7º dia do filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tomás tinha 31 anos e morreu num acidente de helicóptero na última quinta-feira, junto com o piloto da aeronave e 3 mecânicos. Manifestantes foram às ruas em 15 estados e no Distrito Federal nesta terça-feira para protestar contra o marco legal da terceirização. O projeto, defendido pelas associações empresariais, tramita há 10 anos na Câmara dos Deputados e, se for aprovado, vai ter que passar pelo aval do Senado. O movimento foi organizado pelas centrais sindicais. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Congresso Nacional. Eles criticaram mudanças propostas pelo projeto, como a contratação de profissionais terceirizados para qualquer atividade e a falta de limites ao tipo de serviço que pode ser obtido por terceirização. Sindicalistas afirmam que o texto cria problemas para os trabalhadores. Estamos vendo aí em risco tanto o fim dos concursos quanto das garantias e direitos que o trabalhador brasileiro tem atualmente. Nós somos bancários. Toda atividade nos bancos podem ser terceirizadas, inclusive caixas, gerentes. Isso nos preocupa muito. Há uma precarização que já está acontecendo com várias categorias profissionais. Lamentavelmente, isso fere o princípio da democracia, inclusive para o acesso. Chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que suspende a obrigatoriedade de emplacamento e licenciamento de máquinas agrícolas. A MP 673 foi lida na sessão plenária desta terça-feira e deverá ser analisada por uma comissão formada por deputados e senadores e aprovada nas duas casas até 30 de maio.
O grupo de senadores e deputados que analisam a MP 661 aprovou o relatório final da matéria. A medida provisória, que chegou ao Congresso com apenas 3 artigos, vai ser votada com 10. Segundo o líder do governo, o texto que vai à votação é resultado de acordo. Essa medida provisória tem como objetivo aportar recursos no montante de 30 bilhões de reais no BNDES para dar continuidade a uma política de estímulo às empresas que investem na nossa economia e que precisam de suporte financeiro. Foi, por acordo, por acrescentar alguns itens, entre esses, o que trata dos caminhoneiros. Estamos trazendo para dentro dessa medida provisória tudo aquilo em que os caminhoneiros negociaram com o governo federal e com as suas entidades, que diz respeito ao refinanciamento de veículos no valor de até R$ 2.400.000 e também abre a possibilidade de negociar com os grandes transportadores que têm dívida superior a R$ 2.400.000 através de uma negociação que será feita com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O relatório retirou um artigo que autorizava o uso do superávit financeiro, quer dizer, o saldo positivo no caixa do governo em despesas, como pagamento de servidores públicos e benefícios da Previdência. A MP 661 já pode ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação ouviu o ministro Aldo Rebelo. Ele disse que as empresas brasileiras investem pouco em pesquisa e explicou as ações do governo para mudar esse quadro. Segundo Aldo Rebelo, uma das primeiras preocupações de um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação deve ser com a elevação do nível de informação científica da população e principalmente das crianças. Para que as crianças, educadas numa mentalidade científica, possam fazer frente à carga de mistificação, de desinformação, de deseducação, propiciada principalmente pelos meios de comunicação. O ministro disse que a falta de investimentos em ciência, tecnologia e inovação está na raiz do alto déficit em contas correntes do país no ano passado. O déficit se pronuncia de maneira mais preocupante quando nós alcançamos a aquisição de serviços e mercadorias de alto conteúdo tecnológico. Aí o nosso prejuízo é muito grande. Agora mesmo nós discutimos essa crise da Petrobras e questionam o Brasil sobre o que se chama de conteúdo nacional, que houve um esforço de algumas empresas, e no caso da Petrobras foi um esforço muito grande, de incorporar conteúdo nacional na exploração das novas áreas do pré-sal. E muitos questionam que nós estaríamos reinventando a roda, querendo fazer aqui o que já existe lá fora, mas o problema é que o aluguel e a compra de equipamentos é um dos itens que elevam o nosso déficit em transações correntes. Aldo Rebelo criticou a falta de investimentos de empresas em ciência e tecnologia no Brasil, mas disse que programas e ações do governo estão tentando reverter esse quadro. As plataformas do conhecimento, as isenções tributárias, o financiamento da FINEP, tudo isso é uma tentativa de ir trazendo as empresas a uma legislação, inclusive, de facilitar a contratação de PhDs, de doutores pelas empresas. 95% dos pesquisadores nos Estados Unidos estão na área privada, não sei se essa é a estatística exata, e 5% na área pública, ou seja, aqui é o contrário, todos os pesquisadores estão na área pública, poucos na área privada. A Comissão de Relações Exteriores escolheu por aclamação a senadora Marta Suplicy para compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. A senadora terá um mandato de 2 anos no cargo e pode ser reeleita. A Comissão Mista tem a função de controlar e fiscalizar as atividades exercidas pelo Sistema Brasileiro de Inteligência e pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O senador Luiz Henrique se defendeu na tribuna da acusação de que teria usado a influência política para uma paciente furar a fila do SUS em Santa Catarina. A mulher fez uma cirurgia no estômago.
O caso, que está no Supremo Tribunal Federal, foi divulgado pela imprensa no dia 1º. Se renunciei ao governo do Estado para não me beneficiar do poder para me reeleger, faria eu advocacia administrativa para internar uma pessoa em detrimento de outra? O senador afirmou que soube do processo no STF pela televisão e que não havia recebido nenhuma informação judicial sobre o assunto. Ao investigar a notícia, descobriu que a pessoa supostamente beneficiada fez, na verdade, uma cirurgia de urgência em um hospital privado. Luiz Henrique questionou a divulgação da denúncia. No Brasil de hoje, qualquer homem público está sujeito a ser fuzilado na mídia por uma infâmia, uma acusação falsa. Tenho confiança em que tanto a calúnia original como esse vazamento criminoso, e por isso estou fazendo requerimento à Advocacia Geral desta Casa, serão investigados pelas autoridades que determinaram essa investigação contra mim. 16 senadores manifestaram publicamente solidariedade com o senador de Santa Catarina. Vossa Excelência merece um pedido de desculpa por todas as instâncias que ajudaram, construíram ou tiveram contato com esse processo que, a gente pode dizer, não tem pé nem cabeça. Alguma medida tem que ser tomada, porque se nós estabelecemos uma passividade diante da grandeza desse tipo de agressão, a ela se sucederão muitas outras. Mais 3 CPIs podem ser instaladas pelo Senado nas próximas semanas. Os senadores Aloísio Nunes e Ana Amélia querem uma comissão para apurar irregularidades nos fundos de previdência complementar dos funcionários do Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e Correios. O senador Ronaldo Caiado também protocolou nesta terça-feira requerimento para a criação de uma CPI para investigar fraudes no BNDES, o maior banco público de financiamentos do país. Já o senador Ataídes Oliveira quer a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Há denúncias da existência de um esquema para manipular julgamentos e anular multas aplicadas pela Receita Federal. Os pedidos de criação das CPIs já têm assinaturas suficientes, mas essas assinaturas ainda precisam ser verificadas pela mesa diretora do Senado. Só depois disso é que os requerimentos poderão ser lidos no plenário. A CPI das próteses aprovou o plano de trabalho. Os integrantes da comissão vão investigar denúncias de que médicos estariam prescrevendo irregularmente próteses em troca de comissões pagas pelas empresas fabricantes. Na segunda reunião da CPI das próteses, nesta terça-feira, os senadores aprovaram o plano de trabalho apresentado pelo relator Humberto Costa e mais 35 requerimentos. A primeira audiência pública da comissão vai ser realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, estado que aparece nas denúncias que deram origem à CPI. Os parlamentares querem investigar o superfaturamento de próteses e órteses, além das denúncias de recebimento de propina pelos médicos para realizarem procedimentos desnecessários. Pela primeira vez, nós vamos dar luz a esse problema. Nós sempre tivemos informações de bastidores, de conluios dessa natureza, de processos de judicialização que nada mais eram do que fraudes sendo feitas, inclusive com medicamentos, não apenas com órteses e próteses. Eu acredito que com essa CPI nós vamos estimular muita gente a dar os seus depoimentos, a denúncias serem feitas, porque nós estamos aí vendo milhões e milhões de reais de recursos da saúde pública e da saúde suplementar sendo objeto de fraude. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até logo.